Graça e paz, irmãos. Todas as quartas-feiras nós fazemos o nosso culto doméstico na nossa igreja. Nós mudamos um pouquinho a metodologia recentemente e vou explicar rapidinho o motivo desse vídeo. Então, assim, a cada quarta-feira os irmãos recebem um trecho da Palavra de Deus e estudam, junto com suas famílias. Então, anotam todas as dúvidas e anotam todas as lições e nos mandam, nós compilamos tudo e nós gravamos um vídeo com os principais ensinamentos e sanando as principais dúvidas e enviamos sempre na semana anterior. Então esse vídeo de hoje nós iremos nos basear no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 31, pegando todos esses ensinamentos principais e tirando algumas das principais dúvidas. Então assim, não é um ensino esmiuçado da Palavra de Deus por conta do tempo, nosso tempo é bem pequenininho aqui, a proposta é exatamente essa, mas realmente nós elencarmos através de alguns tópicos os pontos principais daquilo que nós aprendemos ou as dúvidas das semanas anteriores. Então, esse vídeo de hoje nos servirá como auxílio para tirar as nossas dúvidas da semana passada e assim sucessivamente. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Então, vamos aqui iniciar... Vamos dividir o texto do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 31, em algumas porções específicas, tá? E já vamos tirando primeiro os principais ensinamentos, no final a gente tenta esclarecer algumas das dúvidas. Então, vamos ler João capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então tem um primeiro termo aqui, das várias lições que os irmãos tiraram, o termo verbo. Esse termo ele está totalmente relacionado à divindade de Cristo. Então Cristo era, sempre foi, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, algumas seitas, algumas heresias, desde os primórdios da história, tentaram desvincular um pouquinho essa questão da divindade. Então, isso é um erro grave, teológico. Então, o Verbo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Deus, nunca deixou de ser, mesmo assumindo uma natureza humana. Então, esse é um primeiro ponto muito importante desse texto aqui do Evangelho de João. O texto ainda vai dizer que ele estava no princípio, e ele criou todas as coisas. Então, assim, juntamente com a Trindade Santa, é claro. Então, veja que tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, se nós entendemos que a criação é uma obra divina, então é mais um argumento para nós respaldarmos e termos essa posição muito clara em relação à divindade de Cristo. Existe uma ênfase desse evangelho ainda nesse aspecto introdutório aqui, de uma verdadeira luta entre as trevas e a luz. O texto vai dizer, nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Mas a certeza que nos é apresentada é que Cristo é a luz que ilumina as trevas. Então, o Verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, veio ao mundo, se fez luz, iluminou as nossas vidas e nos salvou para a honra e para a glória do seu santo nome. Então, nessa primeira porção, são esses os primeiros ensinamentos que nós podemos tirar aqui do texto sagrado. Vamos para a próxima porção, João capítulo 1, do 6 ao 8. O texto diz o seguinte: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que se testificasse da luz. Então nós temos já no início aqui duas figuras importantes, duas pessoas importantes, nesse evangelho. João, o apóstolo, que foi aquele que foi ele que, segundo a tradição histórica, foi ele quem escreveu o evangelho de João. E nós temos o outro João, que é o João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, primo de Jesus, familiar de Jesus. É interessante que o texto começa dizendo que houve um homem enviado de Deus. E toda a história de João ela vai ser remontada ao Antigo Testamento, quando foi lá no Antigo Testamento profetizado que viria um homem para anunciar
o Messias. Então Isaías 43 vai dizer: no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então, aqui nós temos um ponto importante, né? A figura de João como aquele que iria preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias, anunciar as boas novas do Evangelho, mas ao mesmo tempo anunciar a justiça, como um incentivo ao arrependimento das pessoas pelos pecados. Então existe aqui uma relevância universal do Evangelho, ela é afirmada aqui, porque a salvação ela não vai se restringir a uma etnia específica, né? Veja que este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Todos, não necessariamente todas as pessoas, mas todos os grupos étnicos espalhados no mundo todo. Não simplesmente a salvação viria para os judeus, mas para qualquer pessoa que aceitasse Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, todo aquele que confessar realmente Jesus Cristo como seu Salvador. E o texto também vai mostrar aqui os primórdios da essência de se testemunhar de Cristo às outras pessoas. João começou fazendo isso e deixa o exemplo para cada um de nós, de fazermos também isso. Então, essa palavra é uma palavra maravilhosa, nessa nova porção que nós acabamos dando sequência ao texto proposto, versos 9 até o verso 14. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Cristo criou todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, né, o Deus Trino. Cristo, ele vem ao mundo, Cristo se humilhou, foi rejeitado pelo seu próprio povo, né, os judeus. E isso é um fato marcante, que as pessoas sempre rejeitaram e continuam rejeitando o nosso Salvador. E várias dessas pessoas continuarão rejeitando o nosso Salvador até a sua segunda vinda. O verso 12 ele vai trazer uma coisa importante. Ele vai dizer que só são filhos de Deus aqueles que creem no seu nome. Então, nem todos são filhos de Deus. Do contrário, irmãos, qual o sentido de Cristo morrer? Qual o sentido de existir inferno? Qual o sentido de castigo eterno? Qual o sentido de justiça de Deus? No verso 13, vemos um ponto ainda também muito importante nessa passagem. Foi o Espírito Santo quem gerou vida nos salvos. Nós éramos mortos em nossos delitos e transgressões, né, conforme Efésios capítulo 2, verso 1. A obra da salvação, irmãos, é uma obra soberana, é uma obra graciosa. Mas a realidade da resposta humana em crer e obedecer também nunca é revogada. A palavra de Deus diz que nós precisamos crer, mas que essa obra é uma obra gerada nos nossos corações, pela graça de Deus através do Espírito Santo. Nós respondemos com fé essa obra. O chamado de Deus é um chamado eficaz aos nossos corações, mas a realidade é que nós estávamos mortos. Um morto não pode fazer absolutamente nada, então Cristo nos alcançou. E ainda o verso 14 vai nos mostrar que Deus se encarnou. Deus esteve no mundo com a natureza humana, tomou para si a natureza humana, porém esse homem, esse Deus Todo-Poderoso, né, com sua dupla natureza humana, natureza divina, ele realmente não tinha possibilidade, não tinha pecado algum, e esse Deus Todo-Poderoso morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Vamos realizar a leitura agora dos versos 15 até o verso 24. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então, o ministério de João Batista, ele vai preceder o ministério público de Jesus, ainda que o verbo, Cristo, existisse antes de João. Mas era
Era uma profecia bíblica que viria alguém, um ser humano, no caso João Batista aqui, que iria anunciar o ministério do Senhor Jesus, e esse ministério se torna público com aquela possibilidade, né, aquela afirmação, né, do que João estava apresentando para as pessoas. Então a Reforma Protestante ela vai enaltecer um ponto vital do Evangelho, que é citado no verso 16, que é a graça, e a graça está sendo citada exatamente aqui nesse texto. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então essa graça nos alcançou, sem mérito algum nosso. Vemos aqui João sendo também questionado sobre sua identidade, né? Se era o Cristo, se era Elias, mas ele deixa bem claro o seu papel, que era de preparar o mundo para o Senhor Jesus. E por fim, vamos ler agora do verso 25 até o verso 31. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então João humildemente declara quem era esse que ele estava anunciando, que veio antes dele, porque esse é Deus. E uma coisa também interessante é que o verso 29, ele cita um termo muito conhecido no Antigo Testamento, né, a terminologia, a figura do Cordeiro. Jesus era o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu em sacrifício e ao mesmo tempo ele era o sacerdote. Na figura lá do Antigo Testamento, o sacerdote vinha e oferecia o Cordeiro em sacrifício. Cristo, ele assume esses dois ofícios, ele é Cordeiro, e ele é ao mesmo tempo, ele se fez expiação por nós e ao mesmo tempo ele é o nosso sacerdote. Então, ainda para nós encerrarmos essa parte de ensinamentos bem breves, o verso 31 vai mostrar o projeto de Deus de que João anunciasse realmente a vinda do Messias. Então são ensinamentos maravilhosos, como eu falei no início. Nós trabalhamos aqui de uma forma resumida, pegando os pontos principais do que os irmãos aprenderam no culto doméstico da semana passada e apenas apresentamos, né, de uma forma expositiva, sem esmiuçarmos, né, não é esse o nosso objetivo, é nós reforçarmos tudo aquilo que nós aprendemos na semana passada. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos tirar algumas dúvidas dos irmãos, né, nós tivemos alguns questionamentos e a gente espera também responder esses questionamentos também de uma forma breve, a partir de então. Então, irmãos, a primeira dúvida dos irmãos, né, da quarta-feira do último culto doméstico é a seguinte: quem era João, esse autor do Evangelho? Era João Apóstolo ou João o Batista? Então, assim, a gente precisa identificar que esse João aqui, ele pertence não apenas ao círculo amplo, né, de seguidores do Mestre, mas ele é um dos 12 de acordo com a tradição. E dentro desse grupo dos 12, ele é um dos 3, conforme Marcos capítulo 5, verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, aqueles 3 primeiros homens chamados, né, para serem os discípulos do Senhor Jesus, né, no início ali do seu ministério, entre eles João, o apóstolo. Então é esse o escritor do Evangelho de João, e ele vai citar o outro João, que é o João Batista, ao longo dessa carta, que é uma carta muito importante para as nossas vidas e para a história da igreja. Então, esse foi o primeiro dos questionamentos dos irmãos. Uma outra pergunta bem interessante que os irmãos fizeram foi o seguinte: foi a primeira vez que João Batista encontrou Jesus? Por que a pergunta? Porque, vamos lá para o verso 29 e 31. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aí aqui, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, assim, aqui é aquele texto que a gente nem pode afirmar 100%, nem também descartar 100%. Primeira coisa que a gente precisa entender. É óbvio que é possível que João, sendo da Judéia, João não tivesse conhecido intimamente Jesus, porque Jesus passou a maior parte do seu tempo na Galileia. Mas, ao mesmo tempo, João Batista era primo de Jesus. Lembra que quando Maria se encontra com Isabel,
o filho daquela mulher se mexe na barriga, né, e há uma adoração ali a Deus, né, sabendo que aquilo é manifestação de Deus na vida daquela mulher. Então é possível que eles tenham se encontrado, mas também é possível que eles não tenham se encontrado. O texto não vai ser claro. Mas aí você diz, mas Rodrigo, o texto vai dizer, eu não conhecia, mas aqui no original grego, não é simplesmente um conhecimento físico. Né? Fica bem claro aqui no contexto que a referência aqui é algo maior do que um mero conhecimento físico. João Batista confessa que foi preciso lhe ser revelado de cima que este é o Jesus Cristo. Então é um conhecimento espiritual de quem realmente era aquele que ele estava ali anunciando para as pessoas. Então essa foi a segunda dúvida, muito interessante, né? Que espero ter sanado também junto aos irmãos. E uma terceira e última pergunta, irmãos, foi a seguinte: só somos tidos como filhos de Deus quando cremos e aceitamos? E aí eu queria convidar você a pensar através de uma outra pergunta. Imagine uma pessoa que é entregue totalmente às orgias, uma pessoa que é entregue ao desejo de matar, uma pessoa que é entregue à pedofilia, uma pessoa que é entregue aos prazeres carnais, que nega a Cristo com todas as suas forças. Uma pessoa dessa, ela pode ser considerada filha de Deus, né? Ela pode ser elencada como os filhos de Deus, um Deus que é um Deus santo, e a gente afirma categoricamente que não. Agora, essa pessoa pode ser alcançada ao longo da vida dela? Pode. Então, assim, é uma coisa muito interessante dentro da teologia chamada de ordem da salvação, ou ordo salutis. Qual é essa ordem de acordo com a fé reformada? Eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação e depois vem a adoção. O que é a adoção? Nós somos inseridos na família de Deus. Nós éramos antes estrangeiros e agora nós somos inseridos na família de Deus. Então, realmente, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos enxertados na família de Deus ao longo da nossa vida. Então, meus irmãos, palavra maravilhosa essa do Evangelho de João, e a gente espera que os irmãos continuem aprendendo mais a partir dos próximos textos que nós vamos estudar nos nossos cultos domésticos. E Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Graça e paz a todos, irmãos.